Pronto, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai estar mapeando, vai estar, no caso, realizando uma classe controller, mapeando um endpoint aí para nossa API e para fazer o primeiro teste aí, que seria, no caso, um GET. Se você não sabe o que é um GET, provavelmente você não assistiu a aula ainda sobre verbos HTTP. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir essa aula, esse vídeo que eu falo sobre isso. E vamos seguir então. Beleza. No nosso projeto, a gente vai trabalhar com um padrão chamado MVC, que seria o Model View Controllers. O controller, no caso, serão aquelas classes responsáveis por serem os controladores, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, dentro dessa classe controller que a gente vai estar criando, ela vai ter dentro dela algum método, algum atributo ou atributos ou métodos que quando o endpoint específico for acessado através do nosso servidor, vai ser devolvido aí para o usuário alguma tela, alguma coisa, enfim. E no caso é o verbo get que a gente vai estar utilizando nesse momento. Esse primeiro controle que a gente vai estar realizando aqui agora é o controle de exemplo, tá? Só para a gente fazer um exemplo simples, porque normalmente essa resposta aí, ela vai vir através para o usuário, através aí de uma tela, né? De um front-end, podemos dizer assim. Mas enfim, para a gente poder tentar aqui, desculpa, para a gente poder testar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma classe e essa classe a gente vai criar dentro de uma pastinha chamada controller. Tá vendo que eu criei aqui, ó, a pastinha chamada controller? Como é que você pode fazer isso? Deixa eu excluir essa pasta aqui. Essa pastinha, que no caso vamos começar a chamar agora, depois do API aqui, vamos começar a chamar aqui agora de pacote. Então, esse pacote ele vai ficar dentro aqui da pasta API. Então, eu vou clicar em cima do API, pastinha API, new folder, e aí a gente vai escrever o quê? Controller. E dá um Enter. Simples assim. Dentro desse controle agora, a gente vai estar criando essa classe. Essa classe que vai ser a primeira classe controladora. Vou clicar com o botão direito aqui, vou vir em New File e vou escrever o seguinte, ó. Olá, controller.java. Poderia ser qualquer outro nome, não tem problema nenhum aqui, só lembrando que a gente está usando o padrão de nomenclatura Pascal Case, primeira letra maiúscula e toda a próxima palavra a primeira letra também em maiúscula. Não se esqueçam disso, que isso é muito cobrado no dia a dia no trabalho. Vou dar um Enter, beleza. Já temos aqui uma classe normal do Java, sem nenhum tipo de novidade para a gente. Lembrando que aqui eu não vou precisar criar a classe main, porque a classe main ela já está criada lá na API Application. Então, aqui ó, é onde vai startar o nosso servidor. Tranquilo para a gente. Quando a gente trabalha com Spring Boot, a gente começa a utilizar algumas annotations, algumas anotações que vão ajudar a gente aí a simplificar o nosso trabalho no dia a dia aqui desses projetos. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: essa classe controladora, ou lá controller, ela vai ficar responsável por controlar e exibir, no caso, né, quando ela for chamada, ela vai exibir alguma coisa aí para o usuário, né? Se eu quero utilizar, no caso, uma exibição para o usuário, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar o verbo get. Então vamos lá, vou até deixar aqui bem comentadinho o verbo get. Beleza. Então, aqui dentro dessa classe, eu preciso utilizar o verbo get, pode ser normalmente é um método, né? Mas enfim. Uma outra coisa que eu preciso fazer é informar, ó, informar para o Spring que a classe olá controller é um controlador. Beleza. E uma outra coisa que eu preciso fazer também é informar o endpoint do olá controller. O que seria esse endpoint? Né? Seria o mapeamento do endereço. Mapeamento do endereço. Beleza. Então, aqui a gente precisa fazer três coisas basicamente. A gente precisa, primeiramente, informar para o Spring que a classe Olá Controle, que está dentro aqui do pacotinho controller, ele é um controlador.
Informar qual vai ser o endpoint do Olá Controle, ou seja, quando que ele vai ser exibido e em que momento o controlador vai exibir alguma coisa. Informar que o método aí, get, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa através aí do método get para exibir para o usuário aí um Olá Mundo. Deixa eu botar aqui então, ó, Olá Mundo. Beleza, maravilha. Primeira coisa, vamos para as annotations. Para eu informar que essa classe Olá Controle ela é uma controladora do Spring, eu vou usar a annotation arroba. Todas as annotations começam com arroba mesmo, então fiquem despreocupados que a partir de agora é annotation atrás de annotation, mas eu sempre vou deixar aqui especificado no textinho aqui qual é o sentido dessa annotation. Eu preciso informar que essa classe Olá Controle ela é uma controladora aí para o Spring, então eu vou usar um REST controller. Hash controller. Beleza, então utilizando essa annotation, o Spring já está enxergando já esse Olá Controle, essa classe Olá Controle de uma maneira diferente. Maravilha. Uma segunda coisa que eu vou fazer aqui é criar, no caso aqui, ó, o endpoint do Olá Controller. A gente sabe que o nosso servidor é o localhost 2.80.80 barra, deu aquele errinho, né, que é normal dar por padrão, aquele, porque deu bom, deu certo. Então a gente precisa fazer o seguinte agora, a gente precisa passar qual vai ser a URL ou qual vai ser o endpoint que esse Olá Controle, quando for acessado, esse endpoint for acessado, alguma coisa que está dentro ali da classe Olá Controle vai ser renderizada, vai ser exibida para o usuário aí. Então, a gente vai usar aqui agora o request mapping. O request mapping. Opa, não é esse. Request mapping. Maravilha. E o request map, a gente usa um parâmetro dentro dele. Vamos passar, no caso, os parênteses aqui. E aqui dentro, com aspas duplas, a gente vai informar qual vai ser esse endpoint que eu quero que seja acessado por usuário para ser exibido aí alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra olá. O barra nem precisaria, mas eu gosto de utilizar o barra para deixar bem padronizado. Beleza, então quando o usuário digitar localhost 2.80.80 barra olá, eu quero que aconteça alguma coisa. O que eu quero que aconteça? Aí dentro agora da classe olá controle, a gente vai criar um método get, que vai exibir o quê? O olá mundo. Então, seguinte, vamos criar um método public, ele vai ser um retorno de string, porque o Olá Mundo vai ser um texto, né, uma string mesmo. Vou chamar, no caso aqui, esse meu método de Olá Mundo, abro e fecho as minhas chaves. Beleza, e aqui dentro, o que, que eu vou estar retornando? Tem que usar a palavrinha return, porque eu estou retornando uma string. E eu vou colocar Olá Mundo. Então, o que, que eu tô fazendo? O que, que a gente fez até aqui, ó? A gente colocou o hash controller para informar para o Spring que é a classe controller, ou lá controller é uma controladora. Mapeamos o request aqui para a barra olá, né, o endpoint. Passamos o método dentro da classe olá controller. Esse método é público, todo mundo consegue enxergar esse método dentro do projeto. Vai retornar alguma string para a gente. Nomeamos como Olá Mundo. E aqui no return estamos devolvendo exatamente uma string chamada Olá Mundo. Quanto é isso? Mas agora a gente precisa utilizar o verbo HTTP. Quando que o Olá Mundo vai ser exibido para o usuário? Quando ele fazer um GET, ou seja, quando o usuário for lá no navegador, digitar localhost 2.80.80 barra olá. Então, para isso, eu preciso informar aqui para o Spring que esse método que faz parte da classe Olá Controller vai ser um GET. Para isso, eu vou usar também uma annotation, que é o get mapping. O get, opa, get mapping. Beleza. Então, nesse momento, deu um Ctrl S aqui para salvar. Nesse momento, essas três ações, as três tarefinhas que a gente precisa realizar, já foram feitas. Então, o que, que a gente precisa fazer aqui agora? A gente vai lá no API Application, vamos rodar o nosso servidor, run, lá, beleza, show de bola, ok, show de bola, aqui ó, já apareceu para a gente aqui que foi startado o Tomcat na porta 8080, vou no meu navegador, localhost 2.80.80,
Beleza, deu aquela página de erro, né, normal, porque a gente já estava esperando que acontecesse. Agora, vamos utilizar aqui o endereço /olá e dar um enter. Olha que maravilha. Então, nesse momento, quando o usuário deu um enter aqui, ele fez uma requisição GET. E aí foi devolvido para o usuário, no caso para mim mesmo, o Olá Mundo. Esse, então, no caso, é o primeiro passo que a gente tem que entender aí do Spring, que são os verbos HTTPs. Se vocês não sabem o que é verbo HTTP, se você esqueceu e tal, vê o vídeo para entender melhor, para a gente poder seguir, tá bom?